Porque antes da Conqualitá ter os 25 anos, começou, digamos, até há 30 anos atrás, quando a gente começava a fazer chocolates que a gente vendia, eu vendia no colégio, ela me ajudava vendendo em bingos e bares para empresas de cestas. Então, antes de ter até o próprio registro da Conqualitá, ela tem registrada 25 anos, né? Mas sempre teve uma história antes, né? Que eu acho que não teria existido, né? Se não fosse o impulsionamento dela. Porque eu sempre muito, às vezes, não digo com medo, mas sem saber o que fazer, ela só falava, vai que vai dar certo, né? Então, a mulher que, digamos, que segurou as pontas aí da Conqualitá foi a nossa mãe, né?